Tem vez que nem a irmã diz, eu já é a segunda vez que eu ministro aqui, mas quando a gente sobe aqui, ainda eu falei para a Cris, enquanto a gente tiver esse temor e esse frio dentro da gente, quando a gente sobe aqui, é porque é o Senhor que está trabalhando. É o Senhor que trabalha, não é a gente. Daí muitas vezes, como eu tenho que falar o que o Espírito Santo fala, e muitas vezes eu não quero falar o que o meu coração quer falar, né? Temos que falar o que foi ministrado no coração, que o Senhor vai falando. Muitas vezes nós, durante o dia, durante uma semana, e a gente tem que ir pegando o que o Senhor está falando com nós. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, Deus não fala comigo. Não, Deus fala contigo constantemente. Verdade. O que nós temos de fazer é simplesmente, muitas vezes, prestar atenção. E muitas vezes a gente não presta atenção. E esses dias, eu vou contar esse testemunho, foi semana passada. Eu estava indo para casa, ver como o Senhor trabalha. E o meu carro de trabalho assim, é um carrinho mais velho, né? A Cris é meu e da Cris, mas ela anda mais novinha e eu mais velhinha. E o Senhor, eu vindo, passando pela rua, tinha um senhor e ele estava embriagado. Mas eu conhecia ele. E daí o que aconteceu? Esse senhor pediu para mim parar, porque o meu carro é um Monza. Daí ele pediu, e ele quis falar assim, me dando assim, os parabéns, teu carro é um carro bom, não sei o quê. Daí tá, mas ele estava embriagado. E daí daqui a pouco ele falou assim, ei, posso falar uma coisa? Você pode. Sabe onde a gente vê Deus? Deus fala? Eu disse assim, aonde a gente pode ver Deus? Está vendo aquele pé de banana ali, as folhas balançando? Está vendo aquela casa ali, está balançando lá as folhagens lá? Daí ele puxou assim, gente, Está vendo isso aí? Isso aqui é Deus. Aleluia. Porque eu muitas vezes, mesmo ministrando, tem vezes que o nosso dia a dia, o nosso correr da vida, não vê Deus falar. E Deus fala nisso. Quando ele fez isso, eu lembrei do Covid. Todo mundo estava lutando por uma garrafa de oxigênio. E tu tens esse Deus que te faz viver e te respirar todos os momentos. E a gente muitas vezes não dá importância. Uma coisa tão simples, respirar. Né? Tão simples. E muitas vezes não damos importância. E Deus está te orientando ali toda hora. Respirar. A palavra que eu tenho, primeiro eu vou ler lá em João. Eu vou ler lá em João. Aproveita que você é rápido, né? Porque todo mundo está cansado, amanhã todo mundo trabalha. Glória a Deus, aleluia. Em João 6, aleluia, Senhor Jesus. gente, é Deus que faz as coisas. Glória a Deus. Porque a leitura que eu queria dar início seria assim, que nem eu falei. Nós todos estamos aqui porque foi Deus Pai que enviou nós ao Deus Filho. Muitas vezes a gente fala assim, por saúde, por necessidade, né? Por muitas coisas, muita gente vem à igreja por causa disso. Mas Cristo fala que a gente vem a Ele porque Deus coloca no teu coração para ti vir para a igreja, para vir para perto de Jesus. Mas só que a leitura que estamos aqui, vê só como é que é assim, eu sou o pão da vida. Aleluia. Não tem como a gente não ir a Cristo e não conhecer o pão da vida.
E nós vamos dar início lá em Marcos. Agora, vamos lá em Marcos 3. Do 13 ao 19, vou ler, tá? Aleluia. Marcos 3, 13. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. E assim nós vamos, né? Cada um da sua maneira. 13. Aleluia, Porque Senhor. aqui, se hoje Cristo viesse, nós estamos em mais. Que nem aquele dia eles estavam em mais. Mas só que eram 12. Aleluia. Vamos lá. Amém? Eu vou ler, tá na igreja. Amém, Senhor. Glória a Deus. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que entregou. Aqui o Senhor Jesus passou a noite orando para escolher 12 para propagar o evangelho dele e dar responsabilidade a eles. Dar responsabilidade de curar, dar responsabilidade de dar direcionamento às pessoas. Mas eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que nós estamos em mais. Eram 12, mas 12 personalidades indiferentes do outro. E nós aqui somos também uma personalidade diferente da outra. Mesmo eu com a minha esposa, o pastor e a mãe dele, e nós não se conhecemos. A gente pode se conhecer de vista aqui dentro da igreja. Mas se eu perguntar para a Cris, assim, Cris, conhece o Carlos? Ela pode dizer, eu conheço o Carlos como pastor lá da igreja. Eram 12 personalidades diferentes e 12 pessoas que não se conheciam. E o Senhor escolheu 12 por uma noite toda para escolher 12 para propagar o Evangelho. Mas o que eu queria entender assim, e nós, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos afazeres, quantas coisas nós deixamos de orar para ter resultado? É Deus, aleluia. Quantas vezes nós tomamos decisões sem orar? Não fizemos oração nenhuma para tomar decisão nenhuma na nossa vida. Aleluia. Muitas vezes, quantas orações o Senhor pediu para nós fazermos dentro de casa, a respeito muitas vezes do nosso relacionamento, muitas vezes ao nosso trabalho, muitas vezes à igreja, muitas vezes aos nossos filhos. Por que nós temos tanta dificuldade em orar para tomar decisões? Aleluia. Se o Senhor orou uma noite
para escolher 12 homens para propagar o Evangelho. E nós temos que começar a ter esse hábito de orar antes de dormir, o Senhor poder nos ajudar. Porque hoje o que eu estou falando, que o Espírito Santo está ministrando e falar para você, você tem a responsabilidade de ir lá e propagar esse Evangelho, porque eu não vou chegar onde vocês vão chegar. Aleluia. É dessa forma que Cristo quis fazer. Porque depois chegou um certo tempo, Ele mandou de 2 em 2 sair a propagar o Evangelho. Mas como é que foi esse Evangelho? Se não tinha escrito, não tinha escrituras, não tinha a Bíblia ainda. Tinha a deles lá, mas eles não andavam com o livro. Só tinha nas sinagogas e só se lia lá dentro da sinagoga. E Cristo veio para quebrar todas as diretrizes. Ele veio para mudar tudo na nossa vida. Naquele tempo Ele já veio e muitos não quiseram mudar. E até hoje muitos não querem mudar. E o Cristo continua o mesmo. É Deus, aleluia. E nós, muitas vezes, eu digo por mim, a gente tem que quebrar esses paradigmas que nem antes não foram quebrados. Nós temos que levar esse Evangelho acima dessa palavra, conforme nós vemos nos relatos na Bíblia, para passar para outros. Porque tantos com necessidade aí fora, que nem a minha esposa sempre fala, necessidade de abraço, necessidade de carinho, necessidade de uma conversa, e muitas vezes não é longe, gente, é dentro de casa mesmo. Porque as coisas têm que começar a acontecer dentro de casa. Aleluia. Para depois a gente ir proclamar fora. Porque Cristo sempre pede para orientar aqueles que a gente ama, que é o teu próximo. O teu próximo está do lado de ti dentro de casa. Aleluia. É o primeiro que tem de ser evangelizado. Eu não sei porque o Senhor está me levando esse direcionamento, mas eu sempre digo, é dessa forma que Ele quer te usar dentro de casa. E depois assim, não é dentro, quando a gente fala dentro de casa, não é só marido, esposa e filho. Nós temos nossos irmãos, nós temos nossa mãe, quem tem ainda, né? Nossos filhos. Nós temos que falar, nós temos que propagar. Mesmo eles não querendo, mas nós temos que falar. Porque Paulo fala, se a gente não queresse misturar esse mundo, por que nós estamos no mundo? Como é que eles vão conhecer o Evangelho? Se a gente muitas vezes, por pouca coisa, não se mistura com alguém. Então é a mesma coisa, vamos dizer assim, quando Eva pecou, o fruto estava lá. Deus falou com Adão, Ele não falou com a mulher. Mas Ele falou assim, não coma. O pecado estava lá, mas tu podia ir perto do pecado. Aleluia. Tu podia ver o pecado, tu não podia tocar no pecado. E é assim que nós somos. O pecado está aí fora, a gente só não pode se deixar contaminar. Aleluia. Mas a gente tem a oportunidade de propagar o Evangelho. Muitas vezes, que nem eu encontrei esse rapaz que era amigo meu, depois eu falei, tive uma conversa longa com ele, da gente propagar e falar do amor de Cristo. Porque a gente só precisa de uma brecha. É uma brecha para falar do amor de Cristo. É Deus, aleluia. E muitas vezes a gente não fala. No tempo de Cristo, quando Ele pegou os 12 e Ele mandou sair ao mundo. Pensa se hoje chegasse Cristo assim, Cristina Clodovil, pega ali a bolsa e sai aí andando e vai propagar o Evangelho. Quem vai hoje? Quem deixaria tudo para trás e ia? É Deus, aleluia. Quem deixaria tudo e ia? Mas nós somos discípulos. Mas nós não podemos ser discípulos, nós temos que virar apóstolos. Ser presente.
ser presente na empresa, ser presente no colégio. Sempre falar do amor de Cristo. Aleluia. E sabe como que Deus vai fazer isso? Quando a gente começar a mudar. Lá na leitura que tem, lá em Lucas, quem quer ir lá em Lucas, vai ir lá em Lucas Glória a Deus. 22. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Daí vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Como é que quando Cristo mandar vocês, o que vai acontecer? Então, prendendo, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E com uma certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pôs-se os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou eu. E passava quase uma hora e outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como se lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aleluia. Aqui, quando estavam levando Jesus, nessa leitura, fala que Pedro acompanhava. Muitas vezes nós estamos assim, acompanhando Jesus, mas de longe. É, Deus. Aleluia. Nós não estamos acompanhando Jesus da forma que era para acompanhar. Mas só que uma coisa que é interessante que eu vejo nesse texto, que as pessoas falam para Pedro assim, ó: Eu te conheço, eu já te vi. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim, ó, quando Cristo te escolheu e te mandou fazer as coisas que Ele quer, e Ele tem esse propósito contigo, sabe o que é? É porque tu vai começar a falar diferente, vai começar a andar diferente, Aleluia. vai começar a ensinar diferente. Glória a Deus. Por quê? Por que as pessoas conheciam Ele? Porque Pedro já não era igual a ele já era diferente. Aleluia. E a gente, quando vem para Cristo, a gente começa a se tornar diferente. Verdade. As mudanças acontecem dentro de si e tu vai mudando, tu vai ficando diferente e todo mundo vai te reconhecer porque tu é diferente. Glória a Deus. Então a gente tem muita coisa para entregar ao Senhor, porque a coisa mais bonita é quando alguém vê lá fora e diz assim: Tu és diferente. Qual é a tua diferença? Quando tu fala um bom dia, quando tu abraça alguém, porque hoje nós estamos aqui por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele não desse a graça, qualquer um de nós, eu sempre digo, poderia ser um que anda ali na rua. Mas Ele dá a graça para nós de nós não estarmos na rua, de nós podermos estar aqui dentro da casa dele, agradecendo o nome do Senhor Jesus e ouvindo isso aqui para levar para frente, para levar para a nossa família. Quantas coisas muitas vezes acontecem na nossa vida e a gente não sabe por quê. Eu sempre falo que muitas vezes pecamos
Mas no mesmo momento que pecamos, muitas vezes a gente transfere o pecado para outra pessoa. Transfere a responsabilidade para outra pessoa. Mas só que a gente tem que pensar sempre assim, ó, eu falo diferente, eu ando diferente, e eu vou mudar. Porque no dia que Cristo, eu sempre falo em casa, no dia que Cristo foi traído por Jesus, né? Foi traído por Judas Iscariote, ele traiu com um beijo, e era à noite. Por que trair com um beijo? Se todos os discípulos estavam juntos, porque todos eles, é igual nós aqui, todos eles já eram iguais. Aleluia. Igual nós, hoje nós somos todos iguais. Verdade, Senhor. Aleluia. Então eles não saberiam distinguir quem era Cristo, porque eles eram todos iguais. Eles já são todos iguais. O Senhor te transformou e fez igual ele, igual fez com os 12 apóstolos. Glória a Deus. Por isso que tu vai ser reconhecido como Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E eu tenho certeza de hoje em diante, gente, que Deus vai tocar no coração, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua família, Glória a Deus. né? Vai lá na tua casa fazer a diferença. Mas só que uma coisa nós temos que fazer: deixar o coração aberto, o Senhor entrar e fazer a mudança. Aleluia. Não podemos transferir as nossas responsabilidades para com o irmão. Aleluia, Senhor. Verdade. Nós que temos que fazer. Sempre eu escuto assim: oh, meu marido não quer vir, venha você. Tua esposa não quer vir, venha você, marido. Porque a responsabilidade é sua de propagar o Evangelho. Que o Senhor possa tocar no seu coração, né? A palavra é curtinha, mas que Ele possa entrar sempre no seu coração e você sempre lembrar que você é um dos escolhidos. E que hoje em diante, antes de fazer qualquer coisa, ore, o Senhor Jesus Cristo te dá direcionamento. Aleluia. Para a gente não fazer tanta coisa fora da ordem do Senhor. Porque quando nós temos direcionamento, o Senhor nos dá vitória. Aleluia. Em tudo, gente. Pode ter certeza. Verdade. Luta nós teremos. Que nem falou aqui, muitas vezes vamos andar em círculo, mas é porque nós não oramos e não pedimos direcionamento. E o Senhor sempre vai te levar a um caminho quando você pedir direcionamento. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Né? Que Deus abençoe. Eu agradeço pela oportunidade. A palavra é curtinha, porque eu sei que também hoje é um dia terça-feira, amanhã todo mundo trabalha, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar outra oportunidade Glória a de Deus. fazer uma palavra, não tem com mais tempo para nós conversarmos mais. Mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, que aqui falou o nome de cada um e trouxe, Ele conhece, para você propagar o Evangelho dele, como Ele fez com aqueles homens. Eles também tinham família e eles também propagaram o Evangelho. Glória a Não Deus. se deixe cair por alguma tribulação ou por algo que te afetou. Mas olhe para frente, que nem o Carlos disse. Olhe para frente, porque a vitória é nossa. Esse tempo aqui vai passar. Esse tempo aqui é só um tempo momentâneo, né? É, Deus. Ninguém nasceu aqui para ficar na semente. E o Senhor Deus um dia vai me chamar e vai ver as nossas obras. Verdade. Não importa o que nós temos, se nós temos muito ou temos pouco. O que importa, a coisa mais linda eu acho que deixa aqui, que é importante, é o teu nome. Porque quando alguém lembrar do teu nome, porque tu já desde o ventre ele conhecia e sabia o que você faria. São as tuas obras. As tuas obras que vão deixar o Senhor feliz. Amém, igreja? Amém. Glória a Amém? Deus. Eu agradeço. Obrigado, Carlos. Aleluia, Senhor. A
palavra hoje é curtinha, mas o Senhor sabe que